Olá, amigos. Vamos começar mais uma leitura e comentário do livro O Espírito da Verdade. O capítulo de hoje é o capítulo 6º, intitulado Deus te abençoe. E esse capítulo faz referência ao capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, item 16. O capítulo 10 é bem-aventurados os que são misericordiosos e o item 16 fala especificamente da indulgência. E nós vamos ver que a indulgência é um sentimento bastante difícil de nós experimentarmos na Terra dentro da descrição que nos trazem os espíritos amigos. Eles dizem logo no início que é uma virtude da qual bem poucos fazem uso. Por quê? Olha a definição de indulgência no Evangelho segundo o Espiritismo. A indulgência não vê o defeito dos outros, ou se os vê, evita falar deles e divulgá-los. Ao contrário, oculta-os a fim de que não se tornem conhecidos, senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar, isto é, uma desculpa plausível, séria, e não das que, com a aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida habilidade. Então a indulgência jamais se ocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço. Quando eu leio isso, me dou conta de que nós vivemos numa total falta de indulgência, porque a descrição que o Evangelho nos traz é a descrição dos nossos atos diários, daquilo que a gente se ocupa mais, em olhar o defeito alheio, em comentar o defeito alheio, sem qualquer propósito construtivo, sem qualquer reflexão em torno de nós mesmos, se nós estamos em condição, se aquele mal, digamos assim, que nós reconhecemos no outro também não nos pertence, não é? Enfim, mas os espíritos vão além, dizendo então que quando a indulgência percebe o mal alheio, ela tem cuidado para atenuar tanto quanto possível, não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, somente conselhos, e quase sempre velados. E eles vão perguntar: quando criticais, que consequência se deve tirar das vossas palavras? E aí continua aqui então o capítulo, o item, né? Ele termina nos convidando a sermos indulgentes, porque a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta, irrita, e eu ainda acrescentaria, e drena as nossas melhores energias. A pessoa que é rígida, a pessoa que é inflexível e que se torna juiz da vida alheia, ela drena as suas melhores energias e ela ergue muros entre ela e o seu próximo. Então, falo por mim, sempre, só posso falar por mim mesma, um grande desafio. Eu penso que o dia que nós formos verdadeiramente mais indulgentes, nós vamos já estar numa posição de mais bondade mesmo na nossa vida, né? Quando os espíritos em o Evangelho segundo o Espiritismo falam de que o mal ainda prevalece, e muitas vezes a gente se choca diante dessa observação, porque nós não nos pensamos maus, é porque ainda a nossa concepção de bem é uma concepção muito rasa, é uma concepção muito frágil do que constitui o bem, não é? Então aqui, quando a gente lê sobre a indulgência, que é parte não é, da benevolência, nós vemos o quanto ela ainda é ausente no cotidiano das nossas vidas, denotando a nossa condição de inferioridade ainda bastante significativa no que tange ao nosso progresso moral. Não é para nos desanimar, mas é importante termos a consciência, e para isso temos o Evangelho como referência para nos ajudar a criarmos alvos
e práticas diárias que nos ajudem devagarinho a transformar a nossa maneira de viver e também de sentir. O capítulo 6 é intitulado Deus te abençoe e diz: logo após fundar o lar Anália Franco, na cidade de São Manuel, no estado de São Paulo, viu-se Dona Clélia Rocha em sérias dificuldades para mantê-lo. Tentando angariar fundos de socorro, a abnegada senhora conduzia crianças aqui e ali em singelas atividades artísticas. Acordava almas, comovia corações e sustentava o laborioso período inicial da obra. Desembarcando certa noite em pequena cidade, foi alvo de injusta manifestação anti-espírita. A pupus, gritaria, condenações. Dona Clélia, com auxílio de pessoas bondosas, protege as crianças. Em meio à confusão, vê que um moço robusto se aproxima e, marcando-lhe a cabeça, atira-lhe uma pedra. O golpe é violento, o sangue escorre, mas a operosa servidora do bem procede como quem desconhece o agressor. Medica-se depois. Há espíritas devotados que surgem. Dona Clélia demora-se por mais de uma semana orando e servindo. Acabava de atender a um doente em casa particular quando entra a senhora aflitíssima. É mãe. Tem o filho acamado com meningite e pede-lhe auxílio espiritual. Dona Clélia não vacila. Corre ao encontro do enfermo e, surpreendida, encontra nele o jovem que a ferira. Febre alta, inconsciência, a missionária desdobra-se em desvelo. Passes, vigílias, orações, enfermagem carinhosa. Ao fim de 6 dias, o doente está salvo. Reconhece-a envergonhado e, quando a sós, beija-lhe respeitosas mãos e pergunta: a senhora me perdoa? Ela, contudo, disse apenas com brandura: Deus te abençoe, meu filho. Mas o exemplo não ficou sem fruto, porque o moço recuperado fez-se valoroso militante da doutrina espírita e ainda hoje, onde se encontra, é denodado batalhador do Evangelho. Mensagem de Hilário Silva. Então a mensagem fala de um espírito abnegado, um espírito devotado, um espírito indulgente, né? Que não só não viu o defeito do outro, não deixou que aquele ato de hostilidade, de agressão, a detivesse na prática do bem, ela não usou a sua energia para censurá-lo, para falar mal dele, pelo contrário, se manteve focada no bem, focada no alvo e no significado daquele momento, sem se desviar, sem malbaratar e fazer mau uso das suas energias e daquele momento. E não só isso, ela vai além, mas reconhece naquele agressor um irmão em necessidade e atende-o carinhosamente, fazendo, através do seu exemplo, que vale mais do que muitas palavras, que ele reconhecesse o valor dela e daquilo que ela estava ali fazendo e se converte. Essa é uma história bonita e comovente, inspiradora, mas ela precisa nos inspirar para ações até menores, porque é uma alma grandiosa, obviamente. No nosso dia a dia nós vamos encontrar muitas situações pequeninas, como pedrinhas de sapato, que vão pedir de nós a indulgência. Não são situações tão graves, tão drásticas, de uma violência tão óbvia e tão concreta, mas são situações onde nós vamos ser testados diariamente e teremos muitas oportunidades para a prática em situações corriqueiras do dia a dia desse sentimento bastante desafiador. Não ver o defeito dos outros, não se ocupar com o defeito dos outros, porque, em verdade, nós temos o suficiente para nos ocuparmos a respeito de nós mesmos, deixando que os outros sigam as suas jornadas, perdoando sempre e fazendo sempre, sempre a escolha da benevolência, da indulgência e do perdão nos nossos dias, porque é a definição que os Espíritos nos trazem da verdadeira caridade. E o mais importante é que nós conseguiremos, através desse esforço, desse exercício, conquistar o que os Espíritos aqui nos dizem, que é a calma, a afastar a irritação,
estarmos com mais energia e, principalmente, agregarmos ao invés de nos afastarmos das criaturas. Fica aí o convite, o desafio é um desafio, mas não nos frustremos quando não conseguirmos realizar determinadas propostas. Tudo é exercício, tudo é jornada. E outro dia comentava com uma companheira, não foque tanto nos resultados, mas confie no processo e não desista do processo, porque desistir do processo será sempre desistir de nós mesmos. Um grande abraço e muita paz.